senadores devem votar hoje a PEC que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O texto tem a autoria do paranaense Oriovisto Guimarães do Podemos. A proposta de emenda à Constituição deve ser analisada pela Casa Legislativa Federal e proíbe decisões individuais de magistrados que suspendam leis ou atos normativos que atinjam a coletividade. Ou seja, impedem que os ministros do STF barrem os atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Ainda de acordo com o texto, que tem autoria do senador paranaense Oriovisto Guimarães do Podemos, os pedidos de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. A PEC está incluída na pauta de votação de hoje no plenário do Senado. Entretanto, o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, informou que vai consultar as lideranças para confirmar se esse texto entra em votação ou não ainda hoje. A PEC 8, a quinta sessão de discussão é no dia 21 e nessa quinta sessão de discussão ela já está apta para votar. Então eu vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira, porque ela tem condições regimentais de ser votada. Por ser uma emenda à Constituição, ela precisa ser votada em 2 turnos e contar com, no mínimo, o apoio de 49 senadores em cada um desses turnos. Depois, o texto segue para ser analisado na Câmara. O autor da PEC, Oriovisto Guimarães, concedeu uma entrevista à Jovem Pan News Nacional sobre o tema na tarde de ontem e falou sobre a expectativa para a votação. Vamos conferir um trecho. Nós temos algumas manifestações contrárias à PEC, por exemplo, do líder do governo no Congresso, do senador Randolph. Temos outras de um senador do PT. Então, ela não é uma matéria, assim, pacífica. Mas, com a maioria dos colegas senadores que eu converso, a tendência, sim, me parece, é que ela seja aprovada. Mas vamos aguardar, finalmente, a votação. O relator da PEC no Senado é o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que expediu um parecer favorável pela aprovação do texto. Esse texto, essa medida, ela é muito importante. Então, quero chamar a atenção de vocês que cobrem os seus representantes do Senado, falem sobre o assunto, porque a possibilidade de você limitar as decisões monocráticas, o que isso significa na prática das nossas convivências políticas e também das nossas relações institucionais? Significa o seguinte, que um ministro do Supremo Tribunal Federal, individualmente, não poderá tomar algumas decisões que afetem votações do Congresso, eles não poderão tomar algumas decisões que contrariem outros poderes. E o que isso significa? Muitas de medidas que foram consideradas abusivas ou que interferiram na relação no Congresso, elas não seriam tomadas. Um exemplo é a questão, pelo menos originalmente, é a questão da demarcação ali do marco temporal. Então você precisa ter um limite nessas decisões, justamente porque assuntos importantes eles demandam uma coisa que é chamada colegialidade. É o fato de os ministros, caso queiram então representar o poder judiciário, eles precisam dali votar de maneira conjunta. Então, não tem nada a ver, sabe esse papo de que querem enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, querem enfraquecer o judiciário? Balela. O que se quer é justamente fortalecer enquanto um colegiado, é retirar poderes individuais, autônomos ali da cabeça de um dos ministros ali sozinho e querem levar para uma discussão mais ampla. Então, é fundamental que essa PEC avance. O interesse do governo, talvez, em esvaziar esse tipo de assunto merece uma atenção maior, justamente entender qual é o motivo, qual é o fator que leva justamente a esse interesse maior. Porque os poderes, a divisão dos poderes, o equilíbrio ali entre o executivo, o legislativo e o judiciário, eles ficam melhores caso essa PEC avance. Então, vamos esperar. Eu imagino que o governo e outros ministros estão trabalhando pesado ali para sensibilizar os senadores para que isso não aconteça, mas seria importante para que o Senado siga respeitável, que eles consigam votar isso, porque não dá para admitir que a todo momento o legislativo seja ali acuado por decisões vindas, muitas vezes, de uma única cabeça, de um único magistrado.